Então, vamos lá. Primeiramente, desculpa eu não ter postado para vocês, vou repetir tudo que eu já falei, mas só para ficar registrado, tá? Mas essa semana vamos colocar toda a matéria em dia para vocês, de lista e de vídeos, tá? Vou dar um tempo bem mais dilatado para que vocês possam entregar. Lembrando, a primeira aula também já está lá e aquele negócio. Professor, acho que não está gravando. Como não está gravando? Não, é que eu não gravo com o Meet, eu uso um outro programa para gravação, tá? Voltando, então assim, se eu dei a data até, que dia é hoje? Dia 10. Então você tem até hoje para entregar a lista. Amanhã não está fechado, você pode colocar. A única coisa que vai aparecer para mim é que você entregou fora da data. A única coisa que eu peço a vocês, eu não vou te contar ponto, porque você entregou fora da data, nada disso não. A única coisa que eu peço a vocês é que não deixem ir acumulando, porque no final do semestre vocês vão estar com um monte de coisa para fazer, e vocês vão se acumular demais, aí não vai dar tempo, tá? 15 questões não é o bicho, veja, tem gente que já entreguei e já fez em outras turmas, né? E já fez toda a lista. Aproveitem enquanto vocês têm tempo, que daqui a pouco começa a entrar um monte de trabalho, vocês sabem como é que é. Né? Vocês estão bem cientes da situação, né? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o vídeo. Não, volta aqui. Vocês não vão querer ver o vídeo, né? O vídeo eu vou deixar para vocês verem lá. Eu vou somente apresentar. Estou perdido aqui. Apresentar, está aqui. Posso passar rapidamente os slides que eu fiz para vocês? Sim, Bárbara já é uma pessoa respondeu. Ok. Vamos lá. É aqui. Ok. Então, o vídeo é esse aí, tá? A gente vai falar de conceitos, tipo de escala, termômetro. Essa parte importante disso aí, estão vendo, né? Sim, professor. Ok, obrigado. Falem comigo, porque quando eu estou nessa tela, eu não enxergo se vocês escreverem. Tá? O que tem de importante neste vídeo daí é basicamente isto daqui. Transformação de escala. Tá? Tem mais coisas a ser falado, mas basicamente isso. Então, alguns conceitos são fundamentais. Se tiver dúvida, já pergunta agora. Energia térmica é a energia que está associada à energia cinética e vibração das moléculas. Então, aqui eu fiz um exemplo, né, de rede cristalina, que a gente tem ideia. Se alguém não souber o que é rede cristalina, me fala. Todos têm ideia do que é a rede cristalina, é a forma com que os átomos estão se juntando e como eles estão dispostos dentro do seu corpo. Do seu corpo não, né? Dentro da estrutura do corpo que a gente está analisando. Mas essa rede cristalina, ela não está parada, ela se mexe. Ela tem um movimento. E esse movimento tem a ver com a temperatura que o corpo está. Então, se o corpo está numa temperatura maior, a rede mexe mais. Se ele está numa temperatura menor, a rede vai mexer menos. Tá? Qualquer dúvida, dá uma chamada, não escreva, porque eu não estou vendo. Aqui um outro exemplo, só mostrando que quanto mais quente, mais ela se mexe. Então, aqui, ó, observa que aqui nesse canto ele mexe mais e aqui ele mexe menos, devido ao gradiente de temperatura. Uma mudança de temperatura daqui para cá. A mesma coisa aqui, isso tudo está explicado lá. Aqui, o zero absoluto é uma outra ideia, porque se você tem os corpos se mexendo conforme aumenta a temperatura, conforme eu abaixo a temperatura, diminui o movimento até o momento em que eles se condensam. Isso foi uma previsão feita por Kelvin, Lord Kelvin. Existe um experimento que a gente faz, que eu gosto de fazer isso na prática, é a gente pegar uma proveta, né, tampa a proveta com um detergentezinho, você bota um detergente ali e você aquece o ar dentro da proveta com a sua mão. Aí ele vai subir e você calcula a variação dessa dilatação. Isso só depois da gente ver dilatação, que é o próximo assunto. E aí você faz uma extrapolação, traça um gráfico, faz uma extrapolação e ele chega lá em menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto, como marca aqui.
É óbvio que um experimento desse a gente não chega em 273, a gente chega em menos 200, alguns chegam em menos 300, mas você tem ideia de como é que dá para fazer uma previsão dessa na prática. O equilíbrio térmico é quando 2 ou mais corpos estão na mesma temperatura, então está em equilíbrio térmico. Isso é importante, que daqui a pouco a gente vai falar em transferência de calor. E algo muito interessante, a porta e a fechadura estão na mesma temperatura? Estão, não estão? Mas qual que fica mais gelado? Respondam para mim, por favor. Se a porta for de madeira, tá, gente? Se a porta for de ferro ou de metal igual à fechadura, a maçaneta, não vai ter muita diferença. Mas quando você coloca a mão na madeira, ela está uma temperatura aparentemente mais alta do que quando você coloca a mão na maçaneta, que é de metal, correto? Na verdade, ambos estão na mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico. Por quê? Porque estão no mesmo ambiente. Então, quando os corpos estão no mesmo ambiente, a tendência é que eles se equilibrem, fiquem na mesma temperatura. E por que eu sinto a maçaneta mais fria do que a porta? Alguém sabe me responder? Alguém tem ideia disso? Isso, na fechadura, na maçaneta. Alguém escreveu, a Rafaela escreveu, não é na fechadura. Por que eu sinto a maçaneta ela mais fria do que a porta? Vamos lá, se alguém quiser escrever, vou ter aqui para quem escreve. Ninguém tem noção. A gente vai falar sobre isso. Isso aí, Andrelli. É por causa da condutividade. O metal ele conduz mais facilmente o calor. Então, quando você coloca a mão ali, é como se ele sugasse o seu calor, puxasse o seu calor. Você está transmitindo calor mais rápido para aquele ali. Tá? Mas ambos estão na mesma temperatura. Você pega um copo de água quente e um copo de água fria, coloca um do lado do outro aqui no ambiente, a tendência é que o de água fria vai esquentar até a temperatura ambiente e o que tem a temperatura mais quente ele vai esfriar até a temperatura ambiente. Então, todos vão entrar em equilíbrio térmico. Tá? Não vou entrar muito tempo aí. Bom, calor. Esse é um ponto que eu vou encher o saco de vocês o tempo todo, que é sobre o conceito de calor. É a transferência de energia térmica entre os corpos com diferenças de temperatura. Ou seja, o calor é a transferência da energia térmica. Quando você tem, você tem um corpo com uma temperatura e outro com uma temperatura menor, ocorre o calor e eles vão entrando em equilíbrio térmico. Quando entrou no equilíbrio térmico, não há mais diferença de temperatura, não tem mais transferência de energia térmica, não tem mais o calor. O calor é justamente o quê? A energia térmica que está sendo transferida. Isso aqui, gente, é importante. Esse conceito aí tem que ficar grudado em vocês, tá? Não precisamos chegar no dia que a tiazinha ela chegar para a gente e falar: hoje eu estou com calor. Você vai dizer: não, você não está com calor, porque calor ninguém tem, calor é a transferência de energia. Não precisamos chegar nesse ponto. Existe uma linguagem técnica, existe uma linguagem coloquial. A gente tem que entender as duas, tá? Mesmo porque vocês sabem que massa e peso são coisas diferentes, mas quando alguém pergunta teu peso, você diz a massa. Você já está acostumado com isso. Depois eu explico aqui alguns termômetros. Isso a gente vai colocar, já está lá no vídeo. Elementos de um termômetro clínico. Faz parte do conteúdo. Mas aqui é onde chega a parte mais interessante ou mais importante da nossa apresentação do nosso vídeo. Então, professor, eu quero assistir dali em diante. Primeiro você tem que entender aqueles conceitos que eu já falei. Mas daqui em diante vocês têm que dominar. O Fahrenheit, nós temos aqui 3 escalas mais usadas. A escala de temperatura Kelvin, a Fahrenheit e a Celsius. Todos me ouvem? Sim, professor. Ai, que bom. E às vezes parece que eu estou falando assim só com as paredes, sabe? Troço meio estranho. Então nós temos 3 escalas conhecidas que vocês já ouviram falar. A escala Kelvin, a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Então, para interagir com vocês, onde é que eu uso a escala Kelvin? Alguém sabe? Só nos Estados Unidos. Onde eu uso a Fahrenheit? Kelvin, velho. Kelvin é científico, Fahrenheit é nos Estados Unidos. Já melhorou. E a Celsius? A Celsius é no resto do mundo. Tá, então vamos esclarecer isso aí. Mais ou menos. A Kelvin é uma escala usada mais como temperatura absoluta, mais no meio científico.
Tá? Você está correto. Fahrenheit usa nos Estados Unidos? Sim. Usa na Inglaterra? Sim. Geralmente os países de língua inglesa ou anglo-saxônica. Deu vontade de espirrar agora. Geralmente nesses países. Mas na Europa também se usa um pouco da Fahrenheit, mesmo porque lá está meio misturado o negócio. E a Celsius é a escala do Sistema Internacional de Medidas. Pode ter outra escala por aí? Tem. Antigamente tinha a Réaumur, que acho que usava na França. Não lembro bem onde é que era usava a Réaumur. Mas tem várias outras escalas, mas essas 3 são as mais usadas. Então, a Celsius foi adotada para o Sistema Internacional de Medidas, mesmo pela forma de como ela foi concebida. Ela é mais científica, mais replicável do que a escala Fahrenheit. E a escala Kelvin, não sei por que não caiu na graça do pessoal. Se todo mundo já tivesse na escala Kelvin, todo mundo saberia. Hoje está 300 graus, está frio. 300 graus, 300 Kelvin. Isso é importante. A Fahrenheit e a Celsius são escalas relativas. Usa a bolinha de grau. A temperatura na escala Kelvin é uma temperatura absoluta. Não tem bolinha. Tá? Isso você já deve ter visto isso em alguma atividade química, sim ou não? Obrigado pela resposta. Sim, sim. Obrigado. Já viu. Então tá bom. Então vocês já estão por dentro. Como é que por que a Fahrenheit ela não foi aceita lá no Sistema Internacional de Medidas? Simplesmente que o padrão dele, ele usou 2 pontos para montar a sua tabela. A esposa dele estava num dia muito frio, ela estava aquecida, não sei se estava com febre. Ele botou o termômetro nela e marcou: aqui é o 100 da minha escala. No mesmo dia ele foi lá fora, em Londres, colocou o termômetro na neve e marcou: aqui vai ser o meu 0. Então tem gente que diz assim: a escala Celsius é centígrada porque ela é dividida em 100 graus. Veja que a Fahrenheit também é dividida em 100 graus. Então essa não é centígrada, é Celsius e Fahrenheit. Tá? Ele dividiu em 100 aqui. Não são as mesmas referências que o Celsius utilizou. Muito mais replicável do que ele. Veja, para eu replicar isso aqui, eu tenho que ter o mesmo frio londrino e a mesma mulher do Fahrenheit. Eu não vou conseguir achar a mulher dele, porque já morreu, já virou pó, e eu não vou ter mesmo dia frio em Londres como ele tinha naquele dia. Né? Então, continuando, o Celsius ele pegou 2 referências mais estáveis: gelo derretendo e água em ebulição. O gelo derrete em que temperatura? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E ele evapora em que temperatura? 373 Kelvin. 100 graus aí de diferença. Ele faz isso aí como referência, e aí qualquer pessoa no mundo pode replicar isso aí. Ah, professor, mas se ele fizer num lugar mais alto, muda a pressão, tiver mais umidade, muda o ponto de ebulição. Sim, vai mudar, mas é mais fácil replicar isso aí do que você ter uma pessoa e um banco lá com neve. Tá claro isso para vocês? Sim. Ok. Então agora aqui é o pulo do gato. Bom, o Kelvin ele fez essa transformação, né? Ele pegou aqui dizendo, bom, se a rede cristalina está mexendo, está associada a uma temperatura, quando eu baixo a temperatura, essa rede vai parando. Ó, infelizmente eu não consegui parar essa rede de baixo, era para ficar só uma fotozinha ali parado. Ele vai parando, quando ele estiver parado, é o 0. Beleza, quando que ele está parado? Essa extrapolação chegou em menos 273 graus Celsius. Em 273 graus Celsius seria o 0 absoluto. Tá? Vocês já viram em algum lugar a transformação de escala termométrica dentro da química, sim ou não? Pelo jeito não, né? Ninguém respondeu. Sim, ainda viu. Já viu? Já sabe fazer a transformação? Eu lembro essa de Celsius para Kelvin é a mais fácil. Aham. Que é 270, é menos 273 mais C ou é 273 mais C? Depende. A temperatura em Celsius, para mudar para Fahrenheit, você soma 273. Se você está em Fahrenheit, não, desculpa, para Kelvin. E se você está em Kelvin para transformar para Celsius, você tira 273. Tá? Mas agora ó, fica mais fácil. Observa que quando eu aqueço esses 3 bulbos aqui, eles vão dilatar até o mesmo ponto. Se eu der a mesma energia, eles vão ser igual, correto?
Não vai mudar. Todos os três vão ser iguais. O que muda é a escala que eu coloco atrás dele. Mas o fenômeno físico em si é o mesmo. Portanto, veja, eu pego a fusão da água. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, volta. Eu pego a fusão da água. Esse fenômeno ele é igual em qualquer um dos três termômetros. E a ebulição da água é igual também nos três. Os três termômetros vão subir aqui, aqui e aqui. E quando a água estiver congelando, os três vão estar aqui. E quando estiver numa temperatura qualquer, os três vão estar aqui. Isso é igual. O que muda é o fundo de escala. Aí eu tenho aqui, ó, eu vou fazer uma regra de 3, uma proporção. Desse aqui, esse lado, está para este, assim como nesta escala, este lado está para este todo aqui, assim como na escala Kelvin, este lado aqui, este comprimento aqui está para este. E aí nós temos essa proporção aí matemática explicada desta forma. Então, TC menos 0, está lá, está para 100 menos 0, volta aqui, isso, 100 menos 0, assim como TF menos 32, aqui no meio, está para 212 menos 32. Opa, está aqui 212 para 32. E eu vou fazer o mesmo. TK está para 273, assim como 373 para 273. Então eu fiz essa relação aí, tá? Quem não lembra como é que faz, chega na hora de um vestibular, chega na hora de um Enem, se houver a necessidade de montar uma escala termométrica, uma transformação termométrica, lembre-se disso aqui. A temperatura X lá da minha escala menos a difusão, temperatura de ebulição menos a difusão. Tá? Lembrou disso aqui, aí você iguala com a Fahrenheit ou com a Celsius, o que for pedido. E aí você faz a transformação de qualquer escala. Tá? Bom, aqui já está feito, né? TC menos 0 vai dar TC, 100 menos 0 dá 100, e aí a gente reescreve como está aqui em cima. Não precisava estar TC menos 0 aqui, menos 0. E aqui ó, nós vamos simplificar por 20 e vamos ter esta relação aqui. Então, quando eu quero trabalhar TC para TF, eu uso essas duas relações. Quando eu quero trabalhar TF com TK, eu uso essas duas relações, essa aqui eu jogo fora. Se eu quero trabalhar TC e TK, temperatura Celsius e Kelvin, eu uso este aqui igual a este aqui. Veja que vai cortar o 5 com 5, vai ser TC igual TK menos 273, como eu já tinha dito lá no início. Tá? Então, isso aí é que é o importante vocês entenderem. Se você entender isso aqui, 90% do caminho está andado. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem uns exercíciozinhos, mas eu não vou nem mostrar para vocês agora. Ninguém quer fazer pergunta? Posso passar para um outro ponto? Oi, fala. Os slides no Cigar ou no Classroom? Os slides estão lá no vídeo. O vídeo é feito em cima dos slides. Ou tu quer os slides mesmo? É só para deixar no Cigar, caso a gente tiver alguma dúvida. Boa. Vou colocar lá assim. Se por acaso eu não colocar, aquele grupo do WhatsApp é para funcionar, gente. Cobrem ali, tá? Professor, o senhor esqueceu. Eu vou lá e coloco. Tá? Eu vou gravar ele de uma forma que não dá para editar, para evitar que a gente fique mexendo nele. Ai, meu Deus do céu. Mexi errado aqui. Para evitar que a gente fique mexendo nele, alterando. Então, vamos botar um não editável lá. Ou boto o PDF. Acho que slide é melhor, né? Melhor do que PDF? O que vocês acham? PDF, professor. Acho que PDF é tranquilo. PDF é melhor? Então tá, eu boto lá no... Tá, então eu boto lá no Classroom, tá? Ok. Deixa eu pegar outra aqui. Mas era para estar aberto, que eu abri aqui. Vamos lá, vamos abrir mais um aqui para vocês. Abriu. Estão vendo aí? Alô, me responde. Ainda não. Não? Ainda não. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Porque como eu tirei aquela apresentação, ele deve ter apagado. Uma janela. Tá aqui. Tá ok, agora dá para ver, né?
Agora sim. Dilatação. Veja que quando a gente falou sobre o aquecimento dos corpos, o que vai acontecer? Ele vai vibrar mais, não é isso que a gente viu? Aquece, ele vibra mais. Importante. Eu falo isso no vídeo também. A parede da casa, olha para o lado aí, vê uma parede. Ela está parada? Não, ela está vibrando igual uma gelatina. Ela só vai estar totalmente parada quando você estiver no zero absoluto. Como a gente nunca chegou no zero absoluto, e se chegar no zero absoluto nós não estaremos aqui, né? Então vocês nunca viram nada no zero absoluto. Tudo que você olhar e observar, ele está vibrando igual a gelatina. Por mais sólido que seja a rocha, ela também está vibrando. Um exemplo, vocês podem procurar na internet, tem um vídeo, podia ter colocado lá, talvez se eu achar eu boto a referência lá no Classroom. É um microscópio de tunelamento eletrônico, mostrando uma pedra de, se eu não me engano, urânio. Então ela parece igual a gelatina, a pedra vibrando. Mas você olha a pedra, ela está dura, rígida, é uma pedra. E aí quando bota no microscópio, ela está ali vibrando a sua rede cristalina. É bem interessante ver isso. É a primeira imagem do átomo que tiveram. Hoje em dia tem imagens muito melhores. Então, assim, conforme você aumenta a temperatura, o corpo vibra mais, ele necessita de mais espaço para que ele vai ocupar. Então, ele começa a dilatar, que é aumentar suas dimensões. Aqui nesse desenho, estão vendo o desenho aqui? É uma ponte. Tem uma rachadura aqui na ponte. Vocês já viram isso? Em alguma ponte? Já. Não é rachadura, né? Isso é uma coisa chamada junta de dilatação. Se você não tiver isso, a ponte quebra. Se você não tiver uma junta de dilatação, as estruturas grandes vão quebrar. Elas necessitam trabalhar. Olha que na direita tem uma estrada de ferro e está toda retorcida. Ela tinha junta de dilatação? Provavelmente tinha. Mas quando você calcula a junta de dilatação de qualquer coisa, é para uma determinada variação de temperatura, que pode ir, por exemplo, de menos 10 graus até 80 graus. Nunca vai ter uma temperatura de 80 graus, senão as pessoas morrem. Mas aqui teve um incêndio na floresta e passou de 100 graus. E aí não tem como você ter a junta de dilatação que absorva tudo isso. Você pode ter, talvez, um trilho de trem feito de uma cerâmica, de um material especial, que ele vai variar quase nada. Aí isso não teria ocorrido. Mas como a temperatura foi muito grande, ele dilatou muito e houve esse problema aí na estrada. Tá? Isso é só para mostrar para vocês como é que ocorre realmente a dilatação. Isso aqui eu já falei. E aqui são alguns exemplos. Quando você olha para o piso, essa fuga que você tem no piso é justamente por causa da dilatação. Se você não deixar fuga, por exemplo, tem piso que é de 4 milímetros de fuga, dado pelo fabricante. Ele dá uma tolerância, pode botar até 3. Mas se você encostar um no outro, quando variar a temperatura, sabe o que acontece? Ele quebra. Aqui, na ponte, isso aqui é a junta de dilatação. Isso aqui é um buraco que tem ali justamente para que a ponte possa trabalhar. E olha como é distante aqui a dilatação dela. É bem grande. Tá? Mas é assim justamente para o pneu passar. Nessa outra imagem aqui, você tem a junta de dilatação num prédio. Aqui no shopping, você olha no shopping, você tem aqueles desenhos nas pedras lá, é para camuflar, para esconder a junta de dilatação. Tem que ter junta de dilatação. Se não tiver, as estruturas quebram. E um outro exemplozinho que você consegue ver legal é agora no verão. Você vai olhar o fio lá no poste, ele está com uma barriga grande. Parece até o professor, né? Está com uma barriga grande. E aí, quando chega no inverno, começa a esfriar, ele começa a se contrair, ele diminui essa barriga, vai ter uma barriguinha menor. Ah, professor, como é que eu vejo isso? Bate foto agora. Quando estiver lá no final do semestre, ou no outro semestre, você bate outra foto e compara. Você vai ver essa diferença. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Não? Então, vou fazer uma coisa que não está no vídeo, tá? Vamos mais à frente aqui. Essa aqui é a equação, tá? Que a gente tem lá da dilatação. Já vou explicar melhor essa equação daí. Então, eu vou abrir aqui, porque daqui para frente é tudo igual, eu vou falando no vídeo, tá? Depois eu retomo aqui para ver se vocês ficam com alguma dúvida. Mas, essa
equação aqui. Deixa eu tirar daqui. Parou de apresentar, gente? Sim, chefe. Sim, parou. Ah, tá. Obrigado. Deixa eu vir aqui. Deixa eu limpar este quadro todo aqui. Ctrl A. Del. Olha que bacana. Consegui apagar. Só tem que tirar esse negócio 3D aqui. 2D. Del. Ai, meu Deus do céu. Tô perdido aqui no computador, gente. Só um minuto. Tô me batendo aqui. Agora consegui apagar. Tá bom. Ok. Vamos fazer os pincéis aqui. Ótimo. Vou tentar mudar aqui para que vocês vejam. Onde é que eu estou com vocês? Estou aqui. Apresentação. Tela inteira, uma janela. Janela Paint. É isso aí. Tá. Estão vendo aqui a janela que tem o Paint ali, o desenho? Sim. Ok. Então a gente tem uma equação lá que ela é assim, ó. Delta L é igual a L0 alfa delta T. Não é isso que a gente tem? Só responde, por favor. Ok. O delta L é a minha dilatação. Quanto que variou o meu L? O L0 é o meu comprimento inicial de uma barra, como está lá no desenho. O alfa é o coeficiente de dilatação linear e o ΔT é a variação de temperatura que aquele corpo sofreu. O que acontece? Esta equação daqui, eu sou meio torto aqui, tá, gente? Ela vai virar isso aqui, ó, L igual L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Todo mundo entende que essa equação é a mesma que está aqui? Ou querem que eu demonstre? Demonstrei. Eu sabia. Alguém tinha que falar para mim isso, porque não é possível que alguém vai entender. Como é que eu calculo o delta de qualquer coisa? Vocês lembram? Não é isso aqui? Delta L é L final menos L inicial? É isso aqui, ó. Então, este lado da equação é o mesmo que está aqui. Mas o ΔL é L menos L0. Então, eu pego esse L0 e passo para o lado de lá. O comprimento final desta barra vai ser L0 mais L0 alfa delta T. Até aí está todo mundo entendendo, né? Se não entender, pelo amor de Deus, fala na hora. Não deixa passar. Então, L vai ser igual. Eu tiro o L0 em evidência e aí eu fico com 1 mais alfa delta T. Isso quer dizer o seguinte, se eu multiplicar... aqui é L0. Se eu multiplicar o L0 aqui, eu fico com L0. Se eu multiplicar o L0 aqui, eu fico com L0 alfa delta T. Então, esta equação daqui, isso eu não coloquei no vídeo, então preste atenção, ela pode virar esta equação daqui. Tá? Isso aí pode ocorrer. Isso pode ocorrer para o comprimento, para a superfície, para qualquer outra situação de dilatação. Entenderam isso aí, pessoal? Alguém ficou com dúvida no que eu fiz? Quem ficou com dúvida, manifeste. Eu vou apagar aqui tudo, Ctrl A, Delete. Coisa linda, aprendi a fazer. E aí, olha só, nós vamos chegar lá no vídeo também, tem uma parte que diz o seguinte, lá no vídeo tem uma parte que diz o seguinte, a ΔS é igual a S0 beta delta T. Ela é uma equação igual à equação da dilatação linear, mas essa aí, S, é superfície, é área. Como é que a gente chega aí, tá? E chega numa outra coisa interessante, que beta é igual 2 vezes alfa. Ou seja, eu falo no vídeo e falo aqui de novo. Fiquem ligados que os problemas, geralmente, em vestibulares, eles dão para vocês o quê? Eles te dão um alfa.
Ah, qual é a dilatação superficial, dilatação volumétrica de um corpo? Qual é? Mas ele te dá o alfa do corpo. O alfa é linear. E aí a pessoa vai lá, monta a equação e joga o alfa no lugar do beta e perde toda a questão. Calcula tudo lindo e maravilhoso, mas perde. E às vezes tem até uma resposta para o cara usar o alfa. E ele acha lá que está acertando. Presta atenção. Quando falar em linear, é alfa. Quando falar em superfície, é beta. E quando falar em volume, é gama. Tá? Eu vou chegar... Vocês querem que eu demonstre a equação? Isso aí não está lá. Tá? Eu vou demonstrar isso aí para vocês. Ctrl A, delete. Oh, aprendi a fazer agora um negócio. Estou até meio besta demais. Vamos desenhar aqui nesse cantinho aqui. Ó. Eu tenho uma superfície quadrada. Gente, isso aqui é um quadrado, tá? Aqui é L0 e aqui é L0 também, tá? Na hora que ele dilatar, puxa, eu vou até usar uma outra cor, já que eu tenho essa possibilidade. Na hora que ele dilatar, vamos lá, ops, aqui. Ele vai crescer, ele vai dilatar para cá e ele vai dilatar para cá. Dá para entender que ele dilatou todo, esse quadrado dilatou? Tá muito ruim o desenho, povo? Tá uma obra de arte. Não, obra de arte eu sei que não tá, mas dá para compreender. Puxa, gente, agora fiquei até bobo, né? Mais bobo do que eu já sou. Então, olha só. Agora, daqui até aqui, nós vamos ter o quê? O L final. Isso aqui é o L final. Oh, meu Deus. Cara, é um troço muito estranho desenhar nesse troço aqui. Tá? Então, esse aqui é o L final e ali é o L0. Eu sei que a minha equação me diz que ΔL, oh meu Deus, não era isso que eu queria, tá, gente? Só deixar claro para vocês que não era isso que eu queria. Mas agora eu já aprendi que eu também posso apagar assim, ó. Olha como o cara domina as técnicas ninjas de desenho. Olha lá, ó. Ó. Ah, para, né? Vamos voltar para a canetinha. Eu sei que ΔL é igual a L0 alfa ΔT. E eu sei que L é igual a L0 que multiplica 1 mais alfa ΔT. Tá feio, mas a minha letra também é feia. Vocês já conhecem bem ela. Mas isso é uma equação que já estava lá. Como é que funciona a superfície? Vou mudar de cor, mais uma vez, para que vocês vejam lá a superfície. Então, na superfície é igual a L vezes L. Não é isso? Não é assim que eu acho a superfície, meu povo? Respondam, me deixe sozinho, por favor. Um só comigo. Alguém não lembra disso? Ah, obrigado. Então, se eu tenho isso aqui, olha só, a minha superfície final é isso aqui, L ao quadrado. É botar isso aqui ao quadrado. Ou seja, ou vamos pegar a equação toda, que é L0 mais L0 alfa ΔT ao quadrado, tá? Alguém lembra como é que faz produto notável? Alguém pode dizer para mim? Também conhecido como chuveirinho? Acho que é 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes o AB, mais B ao quadrado, se não me engano. Tá, quase lá. Quase lá. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aí, ó. O primeiro ao quadrado. Oh, de novo, ó, fiz. Consegui. Mas eu tenho que apagar. Só um minutinho, povo. Deixa eu apagar que eu consigo, mas não consigo muito. Dá Ctrl Z, professor. Eu sabia o tempo todo, né? Eu sabia o tempo todo. Eu só queria ver se vocês estavam ligados. Obrigado. Obrigado, valeu mesmo. Tá.
L0 ao quadrado, mais, o quadrado primeiro, mais o quadrado do segundo, que é L0 alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes o primeiro e vezes o segundo. Então, ficamos com L0 ao quadrado, alfa delta t. Se alguém tiver dúvida, fale. Eu vou passar, supondo que todos me entendem. Então, nós temos L0 ao quadrado mais 2 vezes L0 ao quadrado, alfa delta t. Eu vou mudar a cor aqui, de novo, preto e vermelho, em homenagem ao nosso Mengão, que todo mundo ama o Flamengo, eu sei. Isso aqui, ó, muda o Flamengo, gente, por favor, aqui, muda a cor, mudou. Isso aqui vai para 0. Não é 0, mas aproxima de 0. Por que isso, professor? Porque alfa, geralmente, é na ordem de 10 na menos 6. Alfa ao quadrado vai ser na ordem de 10 na menos 12. Então, é algo tão pequeno, mas tão pequeno, que ele pode ser desprezado. E aí, a nossa equação, voltamos aqui para a corzinha preta, a nossa equação vai ficar aqui. S é igual. Isso aqui é uma superfície inicial, correto? Mais 2 vezes superfície inicial, alfa delta t. Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Vou botar uma outra corzinha só para ficar diferente. Voltamos aqui para o azul. E vamos ter que S é igual a S0 mais S0. Agora, esse número 2 aqui, ó, e esse alfa, 2 vezes alfa, eu vou chamar de beta, delta t. Eu passo ele para lá, eu tenho que delta S é igual a S0 beta delta t. Entenderam isso, povo? Eu vou tirar aqui, tá? Pessoal, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Ok. Uma vez entendido isso, você vai extrapolar isso também para o... Como é que eu vou dizer? Para o volume. Então, uma vez que você projetou isso para o volume, aquele alfa ao quadrado fica algo muito pequeno. Então, imagina que alfa ao cubo vai ser 10 na menos 36. É algo que realmente não tem nem nexo você colocar isso numa equação, que não vai mudar nada no tamanho de qualquer coisa. Só para a gente... Eu já vou ter uma parte lá na frente que eu explico melhor isso. Mas, então, voltando lá para a nossa apresentação. Apresentar agora. Janela. Cadê? É aqui. Não. Dilatação aqui. Só que compartilhar F5. A gente estava aí, né? Opa, a gente estava aqui, não era isso, pessoal? Tá. Aí aqui eu falo de algumas coisas de lâmina bimetálica, tudo, tá. Importante a gente ver aqui, ó, só para ter uma noção, o alumínio e o ferro. O coeficiente de dilatação deles é 22 vezes 10 na menos 6 e do ferro é 12 vezes 10 na menos 6. Na menos 6 o quê? Qual a unidade? Grau Celsius na menos 1, pode ser Kelvin na menos 1, pode ser Fahrenheit na menos 1. Isso depende da escala que você está trabalhando. Mas é interessante você observar que, seja lá qual for a escala que eu esteja trabalhando, é 10 na menos 6. Para entender melhor isso aqui, ó, eu fiz um outro exercíciozinho aqui. Então, nós temos o ferro com 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, alumínio como 22 vezes 10 na menos 6 vezes graus Celsius na menos 1. Se eu tiver uma barra de ferro de 1 kg, é uma barra grande, é 1 km de barra. Eu tenho uma outra barra de ferro de 1 metro e uma barra de ferro de 1 centímetro. Nem precisava botar todos esses exemplos. Se ele variar 1 grau só, a barra de 1 km ela cresce 12 milímetros.
Pera aí, professor, o que é 1 quilômetro? É mais ou menos lá do Que Delícia ao Que Baguete. Do Que Delícia até o Bela Vista, aquela reta dali, é 1 quilômetro. Quando você tem uma barra daquele tamanho, ele dilata somente 12 milímetros, um pouquinho mais que 1 centímetro. É bem pouco. Então deixa eu entender. Se eu tiver a barra de 1 metro, ele vai crescer 12 micrometros. Eu não tenho noção do que é 12 micrometros, mas eu tenho noção do que é 1 quilômetro e tenho noção do que é 1 centímetro. Então, se eu tenho lá 1 quilômetro de ferro, ele vai dilatar pouco mais que 1 centímetro. A dilatação é bem pouquinha. Agora, isso é porque é 10 na menos 6. Se for 10 na menos 12, ele não tem nexo você colocar. Aqui já na barra de alumínio eu botei valores mais fáceis. 1 quilômetro, 10 metros e 100 metros. Então, em 1 quilômetro, variando 1 grau, ele vai crescer 2 centímetros, 2,2 centímetros. Em 10 metros são 200 micrômetros, que é 0,2 milímetros. É muito pequeno em 10 metros. 10 metros de barra. São aí uma barra um pouco maior que 2 andares. Cada andar tem 3 andares, desculpa. Cada andar tem 3, são 3, 6, 9. Um pouquinho mais. Então, se você tem 3 andares ali de barra, ele vai crescer 0,2 milímetros. Isso aqui é só para ter a noção de como dilata-se muito pouco. Mas veja, é 1 grau. Se ele vai variar 40 graus, já multiplica por 40. Mas é bem pouco. Agora, quando você multiplica pega o alfa, que é 10 na menos 6, e você leva o quadrado, vai para 10 na menos 12, e se você levar o cubo, vai para 10 na menos 36, eles não têm influência. Por isso que as equações ficam dessa forma daqui. Isso aqui é uma aproximação. Sim, pode falar. Aquela professora pra gente está mostrando o slide ainda, não está mostrando o quadrozinho com as contas. Não, é o slide. É o slide mesmo, tá? Não, tá certo. É o slide. Não, essa conta aqui, né? Não, ainda tá no slide. Isso, no slide. Esse aqui que eu quero, não quero aquilo lá. Tá? Isso aqui vocês entenderam. Oi? Tá na tabela, certo? Não. Pra gente tá mostrando aquela tabela ainda, de 10 na menos 6. Peraí, volta aí. Deixa eu dar um F5. Agora mudou. Tá, peraí, vamos lá. Não tem problema, nós vamos fazer funcionar. Diz que eu estou apresentando. Peraí. Parei a apresentação. Tá, estamos aqui. Vocês estavam aqui, era isso? Isso. Vocês viram isso? Não. Ah, meu Deus. Tudo aquilo que eu expliquei. Então, eu falo de novo, rapidamente. Vamos analisar aqui, somente 1 quilômetro. Eu tenho a barra de 1 quilômetro. Se ele variar 1 grau Celsius, esse 1 quilômetro cresce 12 milímetros. Tá claro isso? Então, tudo isso aqui eu falei, vocês estavam só ouvindo. Vocês não estavam vendo. Sim. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Alumínio. 1 quilômetro de alumínio, ele vai crescer 22 milímetros. Ou seja, 2 centímetros praticamente. Toda aquela explicação que eu falei está valendo. Tá bom? Mas vocês estão vendo agora isso aqui. É representação física do coeficiente, é isso? Isso. Tá, isso também está lá no vídeo. Então, olha só. Por isso que as equações ficam dessa forma aqui. ΔS, S0, beta, ΔT é uma aproximação, onde beta é 2α. E no volume, eu tenho que variação do volume é V0, gama, ΔT, onde gama é 3 vezes alfa. Tá? Eu só quero que vocês entendam isso aí, que a equação é a mesma, mas ela é uma aproximação. Tá bom? Ok, povo? Ok. Outra aí, depois adiante, vem aqui a parte de dilatação da água, que é importante frisar esta coisa aqui, a dilatação irregular da água. Você vai esfriando a água, ela vai encolhendo como qualquer outro material. Ela vai encolhendo, e em 4 graus ela tem uma inversão, ela começa a expandir, devido a uma coisa chamada ponte de hidrogênio, ela começa a expandir. Então, quando você pega uma garrafinha lá, normalmente a galera faz isso com cerveja,
bota no congelador, o que acontece com ela? Estoura. Ela gela, né? Depois estoura. Mas não deve fazer isso, não deve deixar estourar. Por quê? O que acontece? O vidro e a água vão encolhendo. Vai esfriando, os dois encolhem. Inclusive, a água encolhe mais que o vidro, maneiro. Mas, quando chega abaixo de 4 graus, o vidro continua encolhendo e a água começa a dilatar. Mas ela dilata 1000 vezes mais. E aí ela quer aumentar e o vidro quer diminuir. Por isso que ela estoura. Entenderam isso? Sim. Qualquer água que você colocou dentro do congelador, ela vai aumentar o volume. Outra forma de você ver é você pegar a forminha de gelo, enche ela numa determinada marca, coloca lá, quando você vai ver, o gelo está maior, porque ele expande. E aí você vê que o gelo ele é menos denso que a água, por isso ele boia. Tá? Essa aqui é uma das coisas mais importantes que vocês têm que entender também. Tá? É aquelas equações, isso aqui. Fechou, galera? Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para mim. Parou de apresentar? Parou. Tá bom, legal. Pô, obrigado, mas tinha que ter me falado antes. Né? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu estou liberando vocês. E hoje eu boto já uma lista para vocês, tá? Com um prazo mais dilatado para vocês entregarem. Volto a dizer, há um prazo. É bom que vocês fiquem dentro do prazo para vocês não se perderem. Na boa, se vocês pegarem um dia, 2, vocês fazem a lista toda. Tá? Junta 2 alunos, discute a lista. Veja, o fato de eu estar dando nota na lista não é porque vocês não possam fazer sozinho a lista. Tem que fazer sozinho, não pode? Não, pode usar. Conversa com amigo, tira dúvida comigo. Os exercícios estão resolvidos na internet pelo professor Francisco, algumas coisas no meu site, algumas coisas no site dele, outras, assim como o seu exercício de vestibular, se você colocar lá na internet, você acha todos eles resolvidos, até com uma didática muito melhor que a minha, com mais equipamento, com o pessoal que é mais treinado do que eu, vai estar bem fácil de entender. Não entendendo, pode perguntar para mim. Professor, não quero ver vídeo, eu quero que você me explique. Agora tem essa mesa digitalizadora aqui, que é show de bola, eu nunca erro quando trabalho com ela, fica bacana, né? Ok? Alguma Professor, fala. ok. Como é que vai funcionar as listas mesmo? Eu não tava. Se o professor falou, eu não tava na outra aula. Tipo, vai ter quantas questões e tal? 15 questões no máximo para não estressar muito. Mas, assim, ó, por exemplo, teve uma outra turma lá que eu dei 40 questões. E falei, vocês vão escolher 15 daí para me entregar. Não vou fazer isso com vocês. Já vou dar as 15 fechadas, que é melhor. Se deixar escolher, vocês ficam 10 anos escolhendo. É ou não é? Beleza. Tá? Então vocês vão me entregar a lista feita. Importantíssimo. Manuscrito e em PDF. Tá? Manuscrito, feito à mão. Não quero... Se digitar, eu vou devolver e você vai refazer manuscrito. Tá? Manuscrito em PDF. Por isso que eu não me incomodo se você pegou um amiguinho ali para ajudar a fazer, porque é tranquilo. Tá? Podemos terminar? Podemos encerrar, então? Sim. Ok, então. Tchau para todos. Todos estão liberados. Obrigado pela assistência. E se quiserem aula semana que vem, me avisem. Vai ser uma aula extra. Eu não posso computar como aula, tá? Beleza. Falou. Tchau, galera. Valeu, professor. Senhor aí. Falou. E usem o canal ali do WhatsApp para falar comigo. Beleza. Falou. Valeu, professor. Tchau. Bom final de semana para todos. Igualmente isso, boa praia. Valeu. Falou. Tchau. Valeu, professor. Falou.